Capítulo 19. A nova vida de Marcelo. Naquela manhã de sábado, Marcelo despertou sentindo algo diferente, inexplicável. Uma alegria e sensação de ansiedade se misturavam com uma espécie de medo do desconhecido. Levantando-se, cumprimentou as irmãs, beijando-as na testa, como sempre fazia, e não foi para a cozinha fazer o desjejum. Indo para a varanda, sentou-se no degrau, olhando o céu, de um belo azul, fundindo-se a um incrível alaranjado, onde os primeiros raios de sol rasgavam, anunciando a chegada do grande astro. Marcelo respirou fundo o ar fresco e bem frio que encheu seus pulmões. Não entendia o motivo, mas sentia-se muito feliz, expressando um suave sorriso no rosto sem perceber. Há algum tempo ali e observou a relva orvalhada, cujas gotas transluziam cores cintilantes pelos raios de sol que já a alcançava. O ar gelado, úmido, era bem diferente do qual se acostumou na Itália. Ali as montanhas alterosas, totalmente cobertas por um verde puríssimo, eram lindas, magníficas. A beleza daquela serra o encantava, deixando-o fascinado. Muito diferente, não dava para comparar os montes aos montes mais altos da Itália, íngremes e acinzentados, quando não estavam cobertos por neve eterna. Eram de belezas distintas que não se podiam comparar. No entanto, mesmo atraído pelo encanto das cores e luzes típicas do clima tropical brasileiro e pelas lembranças intensas dos vinhedos, Marcelo não queria ocupar qualquer atividade definitiva nos campos. Sente a sua irmã mais nova aproximou-se, esfregou-lhe o ombro após sentar-se ao seu lado e permaneceu em silêncio por algum tempo. Só ouviam o canto dos pássaros e o barulho típico de alguns animais, até que o ruído de um automóvel ecoou ao longe. Levantando-se, Cíntia avisou ao reconhecer: é o carro do Adalton. O coração de Marcelo disparou. Sentia que o amigo traria alguma notícia muito boa. Assim que parou o carro próximo à casa de sua mãe, Adalton e a esposa desceram e, sem se conter, ele praticamente gritou ao brincar: "Ah, eu sabia que estaria me esperando. Tenho ótimas novidades para você, Marcelo." Tomado de forte entusiasmo, após os alegres cumprimentos de todos e o farto de jejum, Marcelo não suportou e chamou a Dalton para conversarem a respeito do suspense que o amigo, sempre sorrindo, fazia sobre as ótimas novidades anunciadas. A Dalton conversou muito a respeito de uma grande oportunidade surgida para Marcelo, que ficou maravilhado. "Não me agradeça, isso foi por conta da Marília", respondeu a Dalton, referindo-se à sua esposa. "Além desta empresa, ela enviou seu currículo a outras. Entretanto, essa foi a que fez o primeiro contato. A propósito, não posso esquecer de avisá-lo de que essa é uma firma que presta serviços de consultoria a outras empresas e porá você à disposição de empreendedoras por períodos determinados, mas que podem ser prolongados conforme as necessidades de alguns gerentes de projetos que passam a trabalhar nelas a fim de ampliarem os lucros, reduzirem despesas, orientarem na gestão de uma forma geral, entende? Sem dúvida, tem-se de enxergar os gargalos de uma organização a fim de o departamento assegurar o desenvolvimento, aumentar o patrimônio e as receitas." Relatou como se estivesse desenvolvendo algumas ideias. "Só tem um problema, Marcelo", interrompeu a Dalton, fechando o sorriso, ao erguer as sobrancelhas, exibindo o semblante preocupado. "Qual?" perguntou ansioso e temeroso. "Hoje é sábado e é o seguinte:
Você tem uma entrevista marcada para segunda-feira à tarde. Depois de amanhã? Tornou Marcelo sorrindo. É, depois de amanhã. Acontece que gostaram do seu perfil e querem entrevistá-lo. Se vira, cara, arrume suas coisas e vem embora comigo amanhã à noite. Amanhã à noite? Virou papagaio, Marcelo, só sabe repetir o que eu falo. Será assim na entrevista também? Não, meu, lógico, é que eu estou surpreso, nem acredito. Levantando-se, Marcelo foi à direção de Adalton, abraçando-o com força e estapeando-lhe as costas, em sinal de gratidão. Emocionado, ele estava quase chorando, quando rapidamente se lembrou: Ei, meu, e roupa? Acho que é preciso usar terno. Tenho 2, mas creio que não serão suficientes. Espera, onde vão morar se passar na entrevista e quiserem que eu comece logo? Tenho de arrumar dinheiro para alugar. Calma, calma, pediu Adalton, rindo da ligeira fala ansiosa do amigo. Marcelo, você vai fazer uma entrevista. Creio, pelo que disseram a Marília, que é capaz de preencher os requisitos, mas pode ir devagar. Terá de usar roupa social, terno, gravata. Isso vai. Porém, haverá tempo para providenciar o que precisa. Não será assim da noite para o dia. Não começará a trabalhar no dia seguinte. Precisará providenciar uma série de documentos, exames médicos. Além disso, não crie tantas preocupações. Eu e a Marília conversamos e faremos o seguinte: será impossível você ir e voltar daqui para o centro de São Paulo todos os dias. Nosso apartamento não é muito grande, mas você pode se ajeitar no sofá da sala por 2 ou 3 meses até encontrar um lugar mais adequado e próximo do seu serviço. Não vou dizer para que more conosco, pois vai entender quando conhecer nosso apertamento, brincou Adalton, rindo e afirmando. Nosso apartamento cabe dentro da sala desta casa. O tamanho do banheiro daqui é maior do que as medidas da nossa cozinha. Tomara que você não sofra de claustrofobia. Não, não se preocupem comigo. Aliás, eu tenho que agradecê-los por tanta ajuda. Nem sei o que dizer. Se tudo der certo, e vai dar, falou confiante. Logo no primeiro mês eu alugo um apartamento ou kitnet e deixarei vocês com toda a liberdade. Eles conversaram mais um pouco e sem demora Marcelo foi arrumar suas coisas e documentos de que poderia precisar. Uma grande expectativa o consumia. Sentia-se realizado em seu íntimo. Algo em seu coração dizia-lhe que tudo daria certo. Tinha ciência de que o valor de seu salário não seria considerável, mas receberia pelo seu trabalho, porque ali não tinha qualquer remuneração. Além disso, achava-se capacitado e inteligente. Acreditava que desempenharia ótimos resultados por conta de seus atributos e logo seria reconhecido por isso. No domingo bem cedo, Nicole entrou no quarto do filho, que ainda estava deitado. Ele havia passado a noite insone, sonhando acordado com seu futuro. Surpreso ao ver sua mãe, Marcelo rapidamente sentou-se na cama e a cumprimentou como de costume. A bênção, mama. Deus o abençoe, respondeu Nicole. Sem demora perguntou. Você vai mesmo aceitar essa proposta absurda de ir trabalhar num lugar estranho, com gente estranha? Como assim? Não estou entendendo. Você já trabalha aqui, não é o suficiente? Para mim, não, admitiu Marcela em tom brando. Aqui eu estou limitando a minha inteligência, os meus conhecimentos, as grandes oportunidades. Quero ter obrigações e ser reconhecido, valorizado e remunerado. Fiquei preso entre cadeias de montanhas a minha vida toda, mama. Isso é ficar alheio, atrofiado. É não conhecer o mundo, não fazer algo de melhor para si e para os outros. É não evoluir em todos os sentidos. Você e suas irmãs são donos disto aqui, Marcelo. Não pode simplesmente abandonar todas nós e ir embora.
Há tempos venho dizendo à senhora que eu quero mudar. Não estudei para ficar cuidando de plantas, fazendo promoções e vendas, feiras, verificando prazos de entregas, de... Desculpe-me ser tão verdadeiro, mama. Apesar de fazer tudo, não posso nada. Reparou que tudo tem de ser feito aos seus modos, no seu gosto? Todo este seu patrimônio poderia ser 3 vezes maior se a senhora e o senhor Katayama permitissem que eu e o Milton ampliássemos esse negócio. Se o Milton é submisso, eu não. Não queremos correr riscos. Tanto eu como o senhor Katayama já vivemos situações em que perdemos tudo, tudo. Perdemos tudo por causa de pessoas sem escrúpulos. Então estou certo em minha decisão, mama. Devo procurar lugares que me deem oportunidades. Aqui nunca as terei. Aliás, sinto que se depender da senhora eu não terei direito a nada em minha vida, pois não me permite sequer saber o nome de meu pai. Aquele desgraçado já morreu. Para que saber algo sobre ele? Mama, falou calmo e atento às palavras para não criar atrito. Entenda que é um direito meu. Tenho o direito de saber o nome do meu pai, morto ou vivo. Tenho o direito de tentar, de experimentar uma outra oportunidade longe da senhora que me impõe muito limite. Sou maior e responsável. Já cresci, não reparou? Não vá, Marcelo. Não grite, mama. Não vamos começar tudo de novo. A senhora não tem o direito de me pedir isso. Não vou abandoná-la. Não vou aguentar ficar sem você. Não sabe o que é ficar sem um filho. Dramatizava Nicole em verdadeiro desespero, sem prestar atenção no que dizia. Não posso perder você, filho mio. Não vou suportar novamente esta dor, exclamava ao abraçá-lo. O rapaz abraçou-a, mas ficou em silêncio. Ele sabia que sua mãe guardava algum segredo. Inspirado por amigos espirituais, começou a se questionar em pensamento diante daquele drama expressado em desespero. Até então, Marcelo tinha conhecimento de que ela havia tido 3 filhos, ele no Brasil e suas 2 irmãs, Viviane e Cíntia, na Itália. Porém, frente àquelas palavras que se tornaram uma legítima confissão, começou a deduzir que provavelmente ela teve outro filho antes de fugir para a Itália e precisou ou foi obrigada a abandoná-lo. Ele deduziu ser isso que sua mãe tanto escondia. Isso tudo é assombroso. Estranho demais para ser verdade, pensava Marcela enquanto correspondia ao abraço e ouvia o choro sufocado de sua mãe. Não posso me impor agora, não é o momento adequado. Mas por que ela não aproveita e fala de uma vez? Paciente, depois conversou um pouco mais com ela. Marcelo deixou-a no quarto chorando e saiu à procura de sua tia Rociane. Encontrando-a, não acreditou. Oh, tia, por que chora assim? O que está acontecendo nesta casa? Eu não vou para a guerra, não. Brincou ao abraçá-la. Acho que vai sim, meu querido, murmurou Rociane. O mundo hoje em dia está mais difícil. Mas eu preciso conhecer esse mundo. Quem sabe com o tempo a senhora, minha mãe e minhas irmãs vão morar comigo, hã? Marcelo, meu filho, não está vendo que estou ficando velha? Velha, tia? Ora, não diga isso. Não me refiro só à idade. Envelheci por dentro, meu Marcelo. Não encontrei meu marido. O meu Tomás já está do outro lado. Não tive um filho dele e não tenho mais o que fazer aqui. Sinto que estou perto de encontrá-lo e não vejo a hora. E eu, tia, não sou seu filho do coração? Aliás, sou um privilegiado, tenho 4 mães, brincou. A minha mãe, a senhora, a nona Sofia e a madrinha. Quero retornar para a Itália. A notícia foi um choque para Marcelo, que fechou o sorriso. Não, tia, pediu bem sério. Eu preciso da senhora aqui. Por que quer ir? Quero cuidar de documentos, Marcelo. Você é meu filho, hã? Então tenho de cuidar do testamento. Seu nono Ângelo deixou uma boa herança para as 3 filhas.
Sei que o seu tio Marco é de confiança, é honesto. Na minha falta, o que é meu será dividido entre a Nicole e a Daniele. Mas eu quero que minha parte fique só para você, meu filho. Tia, eu. Fique quieto e me escute, falou Rociane bem séria. Eu sei que tem um monte de sobrinhos, mas você é e sempre será o meu filho do coração. Nunca poderei pagar a você o que te devo, Marcelo. Tia, a senhora não me deve nada. Cale a boca, moleque, pediu sorrindo e chorando. Nunca falei assim com você antes, mas tenho esse direito, certo? Exclamou mais branda, tentando brincar. Existem coisas na vida, meu Marcelo, que não temos explicações. Eu devo muito a você. Só o fato de você existir foi e é um tesouro para mim. É uma riqueza que dinheiro algum compra. Você deu vida a mim e a sua mãe. Alegria, muita alegria aos seus avós. Isso não tem preço. Não tenho muito o que fazer aqui, procuro ajudar, mas. Só que há 2 dias recebi uma carta da sua tia Daniele detalhando o que sua avó tem. Como assim? Perdoe-me, mas não contei antes, porque não queria deixá-los preocupados. Como faço sempre, toda vez que posso, vou até a cidade e ligo para eles, você sabe. E nas últimas vezes que conversei com a Dani, ela me falou que sua avó não estava boa. Na carta contou detalhes dos resultados dos exames que os médicos pediram, sabe, Marcelo? A voz de Rociane tremia num tom triste e amargo. Sua avó já tem idade e são problemas que aparecem com a idade. Ela não se lembra direito das coisas, está esquecida, não consegue andar direito e já caiu 2 vezes. Imagine que absurdo. Eu sei que a Daniele cuida muito bem dela, nossa. Lágrimas rolaram e Rociane a secava ao dizer: já que eu não encontro muito o que fazer aqui, voltarei para a Itália e cuidarei de minha mama até quando eu puder. É só o que me resta fazer, filho, pois você já é um homem feito. Sabe se cuidar bem. Se eu puder fazer alguma coisa por você, diga agora. Não sei se nos veremos novamente e como poderemos nos falar. Marcelo sentiu um aperto no peito e a garganta ressequida. Se fosse falar alguma coisa, certamente choraria. Então se calou para permanecer firme. No entanto, seu semblante expressava a tristeza e a dor em sua alma. Amava a avó que ajudou a criá-lo, que tanto o mimou. Respirando fundo, abraçou sua tia e comentou quase sussurrando: tia, faça o que achar melhor. Sua voz embargou e Rociane apertou-o com força. Separando-se do abraço, beijou-a no rosto e na testa e, com lágrimas que ainda rolavam, tentou mais uma vez. Sei que fez uma promessa e sempre me ensinou que promessas não podem ser quebradas por aqueles que têm moral e honra. Mas, tia, pode me dizer o nome de meu pai? Filho. A voz de Rociane estremeceu e lágrimas rolaram. Então me diga uma coisa, pediu Marcelo ainda emocionado. Ele morreu? Não, que eu saiba. Gaguejou Rociane e, como uma espada derradeira, Marcelo pareceu feri-la com um olhar penetrante ao perguntar: eu tenho outro irmão, tia? Tenho. Por acaso ele ficou aqui no Brasil com meu pai? Rociane ficou pálida. Suas pernas fraquejaram a estender as mãos para o sobrinho, tentando amparar-se nele. Abraçando-o, ela murmurou ao chorar: sim, tem sim e... Afagando-a com ternura, Marcelo a interrompeu, parecendo se contentar. Sorriu ao encará-la e dizer: então é esse o grande mistério de Dona Nicole. Não precisa dizer mais nada, tia. Não quero que sofra por acreditar que está me falando o que não deve, eu entendo. O modo conservador da educação de vocês, as circunstâncias, não precisa dizer mais nada. A senhora já fez o suficiente para mim, abraçando-a com força. Marcelo a embalou nos braços com terno carinho para confortá-la. Irene chegou interrompendo Rociane,
comentar outros detalhes que, porventura, pudessem ser ditos. O dia foi agitado pelo conflito de emoções entre a alegria pela possível conquista de Marcelo e a tristeza de todas terem de se separar dele. Isso durou até o momento em que a Dalton o levou. No dia seguinte, ainda ansioso, Marcelo teve de esperar até a hora do almoço, a fim de se encontrar com a Dalton em Marília, pois o casal havia combinado de levá-lo até a empresa, onde passaria pela entrevista agendada. Marcelo conhecia bem pouco o centro financeiro da cidade de São Paulo, mas após o almoço o casal ensinou-lhe o caminho de volta para o apartamento, quando o deixaram no local da entrevista e retornaram para os seus respectivos trabalhos. Sem dizer nada para Marcelo, a Dalton e Marília estavam tão ansiosos quanto ele. No início da noite, o casal, bem preocupado, já chegava na residência, pois Marcelo havia combinado de telefonar para eles e não o fizera. Ao abrirem a porta do apartamento, viram o rapaz vasculhando papéis e documentos. Marcelo, esperei que me telefonasse, reclamou a Dalton. Sem esperar, perguntou como foi a entrevista. Eu tenho de admitir que estava nervoso antes da entrevista. E talvez por isso me esqueci de avisar que não sou adivinho, respondeu Marcelo sorrindo. Como assim? Intrigou-se Marília. Por acaso um de vocês me forneceu o número dos telefones de onde trabalham? O casal se entreolhou e começou a rir. Cara, que falha! Exclamou a Dalton gargalhando. Como fomos esquecer? Eu esperei que um de vocês ligasse para cá, mas... Tornou Marcelo brincando. O pior foi que eu telefonei várias vezes para o Adalton, a fim de saber se você havia ligado para ele. Eu queria notícias, como fui burra. Por que não me lembrei de ligar para cá? Considerou Marília, que ria e exibia certo constrangimento, pedindo: desculpe-me, Marcelo, por favor. Ora, mas que isso? Ainda bem que me ensinaram como voltar para cá. Procurei na agenda de telefone aqui, mas não encontrei o número. É que estão agendando na discagem automática do aparelho telefônico. Lembrou-se Marília. Ai, perdoe-nos. Mas nos conte como foi a entrevista. Quis saber a Dalton com grande expectativa. Vocês me enganaram, não foi? Respondeu Marcelo bem sério. Como assim? Surpreendeu-se a Dalton. Você, Adalton, disse que eu teria um tempo caso fosse aprovado na entrevista. Pois é, você falou que não me chamariam para trabalhar no dia seguinte, não foi? Sim, mas e daí? Veja esta lista. Falou estendendo-lhe um papel. Preciso de tudo isso para amanhã. Tem uma empresa me esperando para eu prestar consultoria na próxima quinta-feira. Concluiu alegre, levantando-se e estapeando as costas do amigo. Ai, mas que ótimo! Manifestou-se Marília, unindo-se a eles. Após a manifestação de várias palavras e emoções de agradecimentos, Marcelo se preocupou. Será que dará tempo de arrumar toda esta documentação? Claro, avisou a Dalton. Eu o ajudo, são cópias, questionário. Animados, ficaram até bem tarde preparando a documentação e conversando sobre futuros planos. Aquele emprego era tudo o que Marcelo queria. Sabia que sua mãe ficaria contrariada por ele ter realmente conseguido, mas algo em seu íntimo o impelia a favor daquela decisão. Ele aspirava a ser livre, independente. Conforme o desejado, Marcelo iniciou na empresa contratante a fim de prestar serviço temporário como líder de um projeto. Sua educação, conhecimento, prudência e controle das emoções foram-lhe bastante proveitosos e úteis. Terminado o período de contrato, o mesmo foi prorrogado para outros préstimos, tendo em vista a competência de Marcelo. Antes de completar o terceiro mês, morando junto com Adalton e Marília, Marcelo alugou um minúsculo apartamento bem próximo de seu serviço.
Apesar de já passados mais de 6 meses trabalhando, só havia comprado o essencial para mobiliá-lo. A sala acarpetada era repleta de almofadas no chão, onde se deitava para assistir à televisão ou escutar suas músicas prediletas. Marília e Adalton o ajudaram na simples decoração, afinal, Marcelo não queria nenhum luxo, seus objetivos eram outros. Pretendia ampliar seus conhecimentos, poupar o máximo de economias, adquirir um carro e comprar uma casa ou apartamento bem maior, luxuoso. Para Marcelo, alguns colegas e conhecidos de trabalho tinham um salário que o impressionava. Pelo fato desses terem anos de desempenho na sua frente, era aceitável. Contudo, o jovem se achava mais competente que eles e desejava mais. Seu principal objetivo era estudar e conhecer novos horizontes, a fim de experimentar uma vida mais tranquila, com um futuro mais seguro. Suas visitas a Mogi das Cruzes se distanciavam cada vez mais. Dificilmente acompanhava Dalton e a esposa como antes, pois se empenhava em cursos e pós-graduações. E quando ia visitar a família, o rapaz não parava de contar as diversas novidades. Nicole não apreciava a conversa do filho e se mantinha bem reservada. Não gostava de vê-lo tão animado com a nova vida. Marcelo desconhecia a origem de uma força maior que o envolvia e o guiava em direção a grandes mudanças e revelações sobre o passado misterioso que sua mãe não ousava comentar. Entretanto, na espiritualidade, tudo aquilo era promovido por amigos espirituais que vibravam e procuravam guiá-lo ao encontro da verdade. Apesar da dor que seria obrigado a experimentar e superar, a fim de evoluir através da difícil prova. Alguns meses se passaram e Marcelo já possuía muitos amigos. Em contato com um deles, o colega indicou: é uma empresa considerável, mas não sei se querem um consultor. Talvez desejem uma pessoa que aceite ser contratado, pois... Os olhos negros de Marcelo ficaram expressivos e enormes quando ergueu o corpo, enquanto ouvia os demais detalhes. Reagindo imediatamente na primeira pausa, perguntou em tom muito objetivo na voz grave: o salário proposto é maior? Ah, com certeza. Além disso, temos férias, 13º. Depois que deixei de ser consultor temporário e me contrataram, nessa empresa em que estou hoje, tenho todos os direitos garantidos por lei e me sinto mais tranquilo. Se me demitirem, terei direito a receber o fundo de garantia por tempo de serviço, coisa que o trabalho de contrato temporário como consultor não me garante. Em todo caso, pense, mas não comente nada com o pessoal da consultoria. Se quiser, fale comigo e me providencie um currículo, pois eu ligarei para um conhecido que trabalha lá e, você sabe, tudo ficará mais fácil. Do que eles precisam exatamente? Interessou-se Marcelo, justificando-se a seguir. Sim, porque se estão com problemas de gestão, querem encontrar saídas, melhorias e eu preciso saber em que, a fim de apresentar estas soluções em conversa logo na entrevista, lógico, sem que saibam, entende? Claro, bem, tornou o colega. Até onde eu sei, trata-se de uma indústria de vidros, de uma forma geral. Fazem desde copos até lustres, garrafas e muito mais. Na entrevista, não tente dizer que você é capaz de encontrar pérolas na atual situação da empresa. Eles não procuram alguém para as fábricas ou um gestor de funcionários para a produção. O problema deles é que a maioria dos gerentes e diretores são idosos, daqueles tipos que ocupam a cadeira sem méritos. Não buscam se atualizar com conhecimentos para encontrarem uma visão administrativa melhor. No que diz respeito a essa empresa, o problema deles são as vendas. Apesar de os preços serem consideravelmente baixos e os produtos serem de qualidade, eles não ganham o mercado e os concorrentes se destacam.
presidente quer uma cabeça na bandeja devido ao andamento das coisas. Alguém ali é culpado pela falta de crescimento financeiro e pela ausência da divulgação dos produtos. Mas o presidente não sabe onde procurar pelo problema? E os diretores e gerentes? Perguntou Marcelo, bem interessado. Pelo que eu sei, os problemas existentes estão encobertos pelos interesses pessoais dos diretores e gerentes, que não se abrem para novas ideias, com medo de serem substituídos por pessoas mais competentes. Calarem-se é uma posição cômoda. Entretanto, nenhum outro funcionário abaixo dos cargos de gerência consegue se aproximar do presidente para alertá-lo sobre tudo isso e revelar realmente o que está acontecendo, o que pode gerar uma crise. Quem te deu essas informações? Quis saber Marcelo. Esse meu amigo que trabalha lá. Ele é bem informado, mas tem medo de que haja cortes. Ele falou que o presidente é bem-sucedido. Talvez ele nem precise de uma empresa tão desgastante. O homem está estressado, porém ainda resiste porque quer deixar a empresa para os filhos. É por isso que não quer perder o mercado. Acho que vou aceitar o desafio, declarou Marcelo, espremendo os olhos e sorrindo com audácia. Ajeitando-se na cadeira, suspirou discretamente e continuou o almoço, trocando consigo mesmo ideias que faiscavam em sua mente. Ele quase não ouviu o colega, pois o assunto não era o mesmo. 2 semanas se passaram após o ocorrido. Em uma grande sala de reunião, uma mesa ovalada permitia a nítida visão de todos. Havia na cabeceira um senhor grisalho de impecável aparência, que ocupava a cadeira da presidência. Sustentando a cabeça com as mãos, mantendo os olhos baixos enquanto uma discussão ocorria entre os demais diretores e alguns gerentes. O problema de nos encontrarmos rumo ao atoleiro é da diretoria de vendas e marketing, acusava um dos diretores em tom rude e agressivo. E quanto aos fracassos sucessivos, é da diretoria administrativa e financeira, que não investe em inovações tecnológicas, aperfeiçoamento do pessoal, na reestruturação, além de vetar verbas para o desenvolvimento e aumento da capacidade em negócios específicos, replicava um outro praticamente gritando. A discussão era acalorada, chegando ao ponto de 2 ou 3 desrespeitando-se falarem ao mesmo tempo. Enfadado com o debate infindável, porque não chegavam a um objetivo comum, o presidente, com semblante austero e insatisfeito, passou a mão pelo rosto, suspirou fundo, levantou-se de súbito e, com gestos de descontentamento, disse com violência, emudecendo a todos: calem-se. Nossa falência é uma possibilidade real. Estamos ativos com inúmeras despesas. Exijo uma solução. Estou prestes a contratar, mesmo que for só para consultoria, um executivo financeiro, a fim de que faça um levantamento para eu ter uma análise verdadeira da situação vigente. Não vou tolerar acusações. Quero saber por quê, mesmo com os preços abaixo da concorrência e ótimos produtos, estamos perdendo o mercado. E isso eu quero agora. O silêncio foi total. Virando-se para uma bela jovem que o ouvia atenta, ele só falou: conduza a reunião até que cheguem a uma decisão. Não toleram mais isso. Aguardo por você lá embaixo. Sem demora e sem se despedir, o senhor, muito autoritário e com o semblante sisudo, retirou-se da luxuosa sala sem dizer mais nada. Enervado, o presidente foi até sua sala, fez alguns telefonemas, deu orientações à sua secretária pessoal e saiu. Quando, no saguão principal, lembrou-se de que havia prometido aguardar a bela jovem. Algo o deixava desgostoso.
Após alguns passos negligentes, sentou-se no sofá da grande recepção, onde ficou pensativo. Balançando levemente a perna, exibia-se nervoso. Os negócios não estavam no rumo desejado. Às vezes, desejava vender sua empresa ou fechá-la e viver só com os lucros de aplicações financeiras, mas seus filhos não teriam o que fazer nem como sobreviver na sua ausência. O vulto de um rapaz bem arrumado e elegante, que trazia na mão uma valise bem parecida com a sua, chamou-lhe a atenção. Educado, o moço passou próximo dele após a recepcionista solicitar-lhe que aguardasse, indicando-lhe o grande sofá em forma circular, onde ele, o presidente, já estava. Alto, olhos negros e chamativos, barba bem feita, cabelos lisos e alinhados em modo distinto, nas boas maneiras apresentadas para andar e se sentar, o moço cumprimentou cortês e pediu licença, quando ocupou um lugar quase próximo a ele. Com o semblante tranquilo e confiante, o rapaz curvou-se ao pegar uma revista, que trazia assuntos de negócios, passando a folheá-la e ler alguns artigos interessantes. Tratava-se de Marcelo, que agendou horário para entrevista com um gerente, que se achava na alvoroçada reunião. Ele ignorava totalmente que, a menos de 2 metros, sentava-se ao seu lado o presidente daquela empresa. Amigos e mentores na espiritualidade inspiravam o Senhor para observar o rapaz que estava entretido em ler. Então, mesmo inquieto e com os pensamentos fervilhando, o Senhor sentia-se atraído a puxar algum assunto. Era algo forte, quase como que um incômodo que o deixava curioso para saber de quem se tratava. Não suportando mais, perguntou bem sério: "É promotor de vendas?" Olhando-o surpreso, Marcelo respondeu com simplicidade, mas com expressão firme e tom determinado na voz forte: "Não, não, senhor, aguardo por uma entrevista agendada, a fim de uma vaga nesta empresa." Bem descontraído, perguntou sem pretensões: "O senhor é promotor de vendas?" "Sim", afirmou o presidente sorrindo de modo irônico. "De certa forma, sou vendedor, sim." Marcelo ofereceu meio sorriso sem entender o tom de contraste daquela resposta, porém ficou atento ao ouvir. "Acho que você vai esperar muito", o rapaz tornou o senhor. "Soube que estão em reunião e, sabe, esta empresa não está bem das pernas, entende?" "Essa razão é bem atraente", avisou Marcelo, sorrindo com nítida empolgação. "Eu gosto de desafios." Estendendo a mão, apresentou-se: "Meu nome é Marcelo." O senhor correspondeu ao cumprimento, sorriu e falou mais amável: "Prazer, Marcelo, meu nome é Douglas." Atraído pela simpatia do rapaz, o senhor perguntou sem demora: "Você está desempregado, Marcelo?" "Não, bem, na verdade não. Eu trabalho em uma consultoria como gerente de projetos. Para mim isso é bom, pois já prestei serviços para várias empresas e solucionando diversos problemas que enfrentavam. Isso aumentou o meu grau de conhecimento. Hoje estou aqui para mais um desafio e talvez deixar de ser consultor. Estou me candidatando a um serviço contratado." "Diga-me uma coisa, administrativamente, qual a visão que você tem como foco principal para atacar a falta de lucro?" perguntou o senhor. "Não posso responder com exatidão", tornou Marcelo bem tranquilo. "Cada empresa necessita de um estilo de gestão certo. Somente uma análise nos mostrará o melhor método a ser adotado. Investir no marketing, propagar bem, não é o melhor", insistiu o senhor. "Às vezes, senhor Douglas, precisamos de mais de um medicamento para curarmos uma única doença, não é?" Marcelo sorriu e explicou: "Propaganda não é tudo. Investimento é o melhor caminho, mas, em determinados setores, inovar, cortar despesas."
Existem diversos tipos de estratégias vigorando em empresas que, como o senhor disse, estão quebrando as pernas. Quando a estratégia implementada não apresenta um alinhamento das potencialidades da empresa em busca de sua visão, causa incontáveis prejuízos e queda de força competitiva. Agora, quando a implementação for consciente, é visível o aumento das receitas e dos lucros. Isso tudo deve ser acompanhado bem de perto pelo presidente, proprietários ou sócios. Subitamente o senhor se levantou, apanhou sua valisa e praticamente ordenou: Marcelo, por favor, venha comigo. Mas, senhor Douglas, constrangendo-se Marcelo, lembrando-o, perdoe-me, mas eu aguardo por uma entrevista. Quem vai entrevistá-lo não é a pessoa mais qualificada. Confie em mim, disse com autoridade, venha. Vou levá-lo para falar com a pessoa certa. Marcelo ficou confuso, não sabia como agir. Levantando-se impulsivamente, seguiu uma inspiração que desconhecia a origem e acompanhou o senhor sem ter ideia de quem ele era. Abrindo a primeira sala que encontrou disponível, o senhor pediu: entre, Marcelo, sente-se. Indicou após fechar a porta. Caminhando, ocupou outra poltrona atrás da mesa e perguntou: o que precisa para fazer de uma empresa quase falida um sucesso? Algo o estonteou. E Marcelo esqueceu-se da entrevista, começando a conversar, como se fosse com algum amigo de muito tempo. A primeira estratégia é a aquisição de informações junto aos trabalhadores subordinados. Eles apontam os problemas antes dos superiores enxergarem. Em minhas experiências, sempre me deparo com o seguinte obstáculo: o presidente, os sócios, os acionistas ou o proprietário são os últimos a saberem das necessidades. Tenho certeza de que o presidente desta empresa nunca acompanhou bem de perto os subordinados, sabe? Desde o faxineiro até... Mas esses subalternos nunca fariam qualquer reclamação ao presidente. Nem este teria tempo para ouvi-los. Então, para saber onde está o problema, a solução é contratar um estranho para encontrá-lo. Empolgou-se Marcelo. Tenho certeza, senhor Douglas, de que mais de 30 ou 40% dos funcionários desta empresa foram contratados por conhecer alguém influente aqui dentro, e não pela capacidade, pelo perfil pessoal ou curricular apresentado. E estes funcionários só causam despesas, pois seus pares ficam com medo de atuarem. Bem, a segunda estratégia é investir em pesquisa e desenvolvimento, dar credibilidade a quem tem capacidade e habilidade, e não ao parente de fulano de tal. Marcelo se entusiasmava, quase envaidecido de seu conhecimento, dando liberdade ao presidente de aproveitar para explorá-lo muito à vontade. Então, me diga uma coisa. No caso desta empresa, por que será que ela não vende? Mesmo tendo os melhores preços e qualidade em seus produtos, tornou o senhor Douglas com avidez. Se algumas diretorias, gerências e chefias estiverem nas mãos de pessoas capacitadas, estes profissionais já deveriam ter voltado o foco para as necessidades dos clientes, principalmente do consumidor, afirmou Marcelo, com uma convicção que impressionava o homem devido aos seus conhecimentos. E ainda mais, o sucesso vem do estímulo, da motivação para os funcionários, desde o subordinado até o da diretoria mais importante. Metas. Criar metas é o ideal. O senhor esboçou um sorriso discreto, trazendo no olhar mirrado a expressão de inúmeras ideias. Nesse instante, Marcelo sentiu-se aturdido. Seu peito apertava,
parecendo sentir certa dor. Ele foi defensor ardoroso de ideias e estratégias profissionais e pessoais que não poderia revelar daquela forma a um desconhecido, que talvez até fosse um concorrente à vaga de emprego que ele procurava. Marcelo sentiu gelar. Pálido, repentinamente preocupou-se em ter ensinado o melhor modelo de seu perfil profissional conquistado à custa de muito empenho, estudo e dedicação. Nitidamente desfigurado, sentiu-se sem forças e discretamente afrouxou o nó da gravata, ao mesmo tempo que circunvagava o olhar pela sala. Preocupado em saber quem era aquele homem com quem conversava e em como se deixou conduzir e envolver daquela forma, não disse mais nada. Sorridente, o Sr. Douglas se levantou, virou-se para olhar pela janela enquanto segurava o queixo com uma das mãos, apoiando o cotovelo com a outra, parecendo pensar. Em seguida voltou para trás da mesa, pegou o telefone e chamou a secretária com notável educação. Senhorita Helenice, aqui é o Sr. Douglas. Por gentileza, providencie 2 cafés e 2 águas, sim? Eu estou aguardando na sala do Dr. Osvaldo, certo? Ao desligar, observou que o rapaz suava frio, em meio a uma palidez impressionante. O que aconteceu, Marcelo? Está passando mal? Perguntou preocupado. Está tudo sob controle, senhor. É que... Diga, insistiu o homem. Bem, começamos a conversar e nem sei o que me levou a falar tanto assim. Não falo sobre minhas estratégias com desconhecidos e... Marcelo, pelo nervosismo, tinha a fala entrecortada, mas prosseguiu. Perdoe-me a sinceridade, mas, afinal de contas, eu nem o conheço. Não sei como teve permissão para me trazer até aqui. O Sr. Douglas, que raramente sorria, deu uma admirável gargalhada e, curvando-se para um cumprimento amistoso, avisou, ao apertar a mão gelada do rapaz: Eu sou Douglas Gregori, dono e presidente desta empresa. Marcelo não conseguia falar nada. Ficou quase estático, mas esforçou-se para esboçar um suave sorriso, pois ao mesmo tempo ensurdecia por não acreditar no que estava acontecendo. A porta da sala se abriu e uma funcionária trazia o café e a água. Marcelo vagarosamente sentia-se melhor após beber a água e ouvir o que o senhor lhe dizia, respondendo-lhe de modo mais formal algumas perguntas. Em dado momento, a porta da sala foi aberta novamente e a bonita moça, que ficou conduzindo a agitada reunião, adentrou, muito à vontade, dirigiu-se ao senhor sem oferecer atenção ao rapaz, dizendo: Papai, o senhor nem imagina o inferno que foi. Interrompendo-a, o senhor Douglas anunciou: Deus nos mandou um anjo para nos tirar deste inferno, exclamou apontando para o moço, apresentando-o. O nome dele é Marcelo, ele é a nossa solução. Virando-se, a elegante moça se apresentou com recatada educação, estendendo-lhe a delicada mão e falando com voz macia: Prazer, Marcelo. Eu sou Renata, filha do Sr. Douglas. Bem, intimou o senhor, você vai almoçar conosco, Marcelo. Mas, não tem mas, agora você é meu funcionário. Temos de falar sobre o seu salário e outras coisas que podem interessar muito a um homem com uma visão como a sua. Por mim, você está contratado. Apesar dos compromissos assumidos para aquela tarde, Marcelo não titubeou e aceitou de pronto o convite.